Isso aqui eu achei muito legal. É o race pace, ou seja, o ritmo de corrida, né? De cada um. E é impressionante como os 5 primeiros, tiveram um ritmo de corrida quase igual. É inacreditável que foi quase igual. O Russell teve o melhor ritmo de corrida, depois o Vespa, depois o Antonelli, depois o Norris, depois o Piastri. Mas olha as diferenças entre o Russell, que teve o melhor ritmo de corrida, desses 5 aí, e o Piastri, que foi o quinto, a diferença foi 8 milésimos. Eu nunca tinha visto isso na vida. Você já tinha, Cabeça? Não, eu achei um ritmo de corrida muito aproximado de acordo com o que foi divulgado aí. Nossa, que coisa impressionante isso. É coisa realmente impressionante isso. 8 milésimos, 5 primeiros ficaram em 8 milésimos. Eu acho que se essa corrida tivesse sido numa outra pista, ela tinha sido melhor do início ao fim. Eu não acho, não. Discordo de você. Eu adoro essa pista. Eu não consigo gostar do GP do Canadá. Acho meio sem graça. Acho ele reta, curva lenta. Reta, curva lenta. Ele não tem uma curva rápida. Não tem curva de alta mesmo. Não tem. Não tem nem de média, nem de média, nem de alta. Ele é só chicane e hairpin. Chicane e hairpin. Não gosto. Tem de média. A curva 1 é de média. Lá no meio do circuito tem uma outra de média também. Aonde a o Paninho curva 1 bateu? é uma curva difícil, porque você freia e já tem. Você faz hoje já tem a 2, né? Sim, sim. Deve ser uma curva de. Uma freada ali deve ser difícil de acertar em cheio. Mas eu achei muito impressionante esse gráfico aqui de ritmo de corrida. Aí, depois dos 5, vem o Leclerc, depois o Hamilton, depois o Alonso. O engraçado é que o Norris em tese, tem um ritmo de corrida melhor do que o do Piastri, né? O Norris teve, Tanto é que o Norris largou bem atrás, né? E chegou para passar o Piastri, que ele fez aquela. Mas não passou. Eu falei para você que não ia passar. Eu te avisei. Você falou. Fez aquele cocô ali, né? Fez um cocô ali na hora errada. Eu te avisei. Né? Como que o Galvão fala? Eu te falei. Chegar uma coisa, passar a outra. Não é, amigo? Coração. Ele fez um cocô, mas ainda bem que ele reconheceu na hora ali, né? Melhor, né? Evitou polêmica. Evitou um problema dentro da equipe, inclusive, porque se ele não reconhece aquilo, ia clima ruim na equipe. Ia criar um problema dentro da equipe, né? Então, e depois eu vi uma imagem, né, naquele programa que passa depois da corrida, né? O pós-corrida lá no F1 TV. Eu vi isso ontem, né? Segunda-feira. No dia da corrida não deu para ver nada. Que estão entrevistando o Norris, e no meio da entrevista ele vê que o Piastri está chegando para ser entrevistado quase do lado dele, ele larga a entrevista e vai lá pedir desculpa para o Piastri. Acho que foi a primeira vez que ele pediu desculpa, não sei. Ele larga a entrevista dele e vai lá pedir desculpa. O Piastri, eles se abraçam, tudo. O Piastri faz assim, não, tudo bem, não sei o quê. Então, pelo menos isso, né? Quando o cara reconhece, é porque ele tem a tendência a aprender e não fazer de novo. Vamos ver. Foi positivo, assim. Aconteceu o fato, queria a briga, tudo bem, mas assim, que não fosse um erro dele, né? Ali foi um negócio que ele estava atrás. Normalmente, quem está atrás não é quem comete o erro, né? Normalmente, quem está atrás vai passar, o da frente joga para cima e bate. É o que normalmente o histórico mostra. Mas, pô, ele atrás, ele conseguiu fazer a merda. Pô, foi. Aí é difícil. E se você olhar aqui, as Ferraris não ficaram tão atrás em ritmo de corrida, ó. O Leclerc ficou 34 centésimos, o Hamilton 63 centésimos. Quer dizer, né? Menos de um décimo, metade de um décimo os dois ficaram atrás no ritmo de corrida. Então não foi uma corrida bem pegada mesmo, né? Os carros estão bem parelhos mesmo, né? Quem diz que a McLaren tá sobrando, que é um carro dominante, não deve ver dado nenhum, né? Vai só no olhômetro, vai no chute, vai na torcida, porque você vê que não é assim, né? Que já teve corrida
Já teve corrida para trás, 2 ou 3 corridas atrás, que a McLaren chegou aí 30 e tantos segundos na frente, lembra? No Ali começo foi do ano, acho, né? uns 3 corridas atrás aí. É? Não vou lembrar agora de cabeça, o pessoal aí no chat aí, se puder lembrar. Ali foi uma Não, ali foi. uma- Mas isso, você se eu não me engano, foi na Arábia Saudita que deu uma diferença grande. Foi, mas ali é o seguinte, cara. Vai ter uma pista ou outra que talvez alguém desgarre. Isso não quer dizer que o carro dele Não. né? Diferente do que era a Red Bull 2 anos atrás. Isso, isso. Dominante era a Red Bull 2023 e até Miami 2024. Depois não teve mais domínio. O que teve foi melhores carros, assim, um pouquinho melhor, né? O piloto também não cometendo besteira, o piloto também tem que ajudar nisso, né? Então, então o ritmo de corrida aí acho que fala muito aí das coisas, né? E a gente tem outro gráfico que a gente queria mostrar também, que esse aqui é muito interessante de ver, produção, que é a estratégia de pneu, né? Vocês estão vendo aí, né? Não preciso nem falar, dar o crédito, para esse Fórmula Data Analysis, tá? Esses dois gráficos, o anterior e esse, né? Então, mas eu vou dar o devido crédito do Fórmula Data Analysis, que é um lugar que dá para confiar, né? E principalmente esse gráfico agora, porque esse gráfico agora dá para todo mundo conferir isso em qualquer lugar, entendeu? Eu mesmo conferi num site que eu vou, que só tem dados, né? É um site pago, que só tem dados, acho que o Luciano lembra qual é, e que na época que a gente trabalhava junto, a gente fazia isso também. E a gente vê aí uma coisa interessante, né? Por exemplo, o Lúcio começou com um médio usado, foi para duro usado, só usou um pneu novo no terceiro stint dele. É bom explicar para a galera, né? Que o que tem o tracinho assim é pneu usado. É pneu usado, exatamente. Pneu usado. Isso, boa. O que tá sem tracinho assim é pneu novo. É pneu novo. O amarelo é o pneu médio e o cinza é o duro. O cinza é o duro, exatamente. O duro C4, né? Um pneu que em muitas pistas ele é o mais macio, né? Sim. Aí ele foi o duro. Por exemplo, em Monza nem tem C4. Em Monza é C1, C2, C3. Não tem C4. A macio é o C3. Né? E aí a gente vê algumas coisas aí que teve algumas estratégias bem escrotas, né? Bem escrotas, como, por exemplo, a do Bortoleto, que deixaram ele 49 voltas na pista sem trocar pneu, sendo que ele tinha um pneu a mais do que o Hulk. Porque ele tinha guardado, como ele ficou no Q1 por alguns milésimos, ele tinha pneu guardado para o Q2, para tentar passar para o Q3. Não usou. Né? Então ele tinha um jogo de pneu a mais que o Hulk, e mesmo assim fizeram uma estratégia bem absurda para ele. Eu achei bem absurda para ele. Deixaram 59 voltas na pista, né? Com um dos piores carros do grid. Tudo bem, a Sauber deu uma melhoradinha, mas ainda é um dos piores carros do grid, né? Eu acho que acabaram com a corrida dele na estratégia. O que você acha, Cabeça? O que eu acho é o seguinte: eu dei uma leve desconfiança de que a Sauber colocou essa estratégia para o Bortoleto propositalmente para beneficiar o Hulk, porque ele ficando num stint longo com um carro mais lento, ele seguraria vários adversários, atrapalharia o ritmo de corrida de outros que potencialmente chegariam à frente do Hulk. É verdade. Entendeu? Eu acho que fizeram de propósito, porque não se justifica a Sauber obrigar o cara a percorrer praticamente 50 voltas 50 com um pneu duro. Não tem outra explicação. Botaram ele de boi de piranha, entendeu?
Foi. No popular, fizeram ele de boi de piranha para o outro chegar nos pontos. Não tem outra explicação. Essa estratégia não se justifica se não for para você ficar com o ritmo lá na frente, segurando os outros atrás, que eventualmente vão brigar com o seu outro carro. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Porque ele também não entrou no boxe, ele também no rádio, ele não ficou de forma insistente, eu tenho que entrar. Porque se ele entra, ele quebra a estratégia que a equipe deve ter traçado. É isso que eu ia te perguntar agora. Ele deve ter sido combinado isso antes, né? Ele aceitou. Ele não ia ficar 49 voltas lá andando lento. Porra, tô fazendo o que aqui? Exatamente. Ele aceitou essa estratégia, porque não é possível, porque a gente até comentou, né, durante a corrida, ele não vai pedir para parar, né? Não, ele não pediu. Entendeu? Ele não pediu. Por isso que eu tô falando. Já havia um acordo prévio. Não tem outra explicação. Tanto é... a gente estava assistindo a corrida lá. O que aconteceu? Uma hora o Colapinto estava em 10º, lembra? Lembro. A gente falou, o que houve com ele que ele foi parar em 19º? Não é? Só que agora a gente está olhando aqui. Onde é que tá? Ali, ó. Ele 14 voltas, ele largou com usado. Tá vendo ali, ó? Usado, Volta com médio usado. Daqui, de 10º, ele foi parar em 19º. Ele foi lá para trás. Isso. Ele foi lá para trás. E o Bortoleto foi ficando. Os outros foram parando, ele foi ficando. Ele foi um dos que demorou mais para parar. Foi o que demorou mais para parar. Mas dele lá, querendo, o Sauber estava andando bem de reta, segurava, entendeu? O pouco que segurava ajudava o Hulk. Exatamente. Porque, para mim, tá claro que a Sauber não vai. Se não fizer isso, não consegue pontuar com os dois carros. Não, com os dois carros eu acho que não consegue. Não vai pontuar. Tem que escolher um carro para pontuar, né? Tem que escolher um carro. E o Hulk classificou melhor. Vamos ver na hora que o Seria estranho ele ir para o Q2 e enfiarem essa estratégia nele. Aí eu ia falar, meu amigo. Mas ele não foi, ficou no Q3, largou atrás do companheiro, assinou o recibo. No Q1. No Q1, ele vai assinar o recibo. Para mim, não tem outra explicação. Você vê que teve piloto aqui que não tinha mais pneu novo, né? Como o Alonso, por exemplo. Stroll também não. De pneu usado. Stroll também não. Rajat também não. Lawson, não guardaram um jogo de pneu novo para corrida. É impressionante isso. Impressionante. E o Russell, os 2 primeiros jogos dele também eram usados. Bom,